Boa noite. Mais uma vez, boa noite. Esse é o primeiro encontro de casais e famílias, ou famílias e casais, no ano de 2023. Nós estamos no 18 de março de 2023. E o tema é muito importante, porque vai tratar de famílias e casais disfuncionais e a esperança bíblica. Repita comigo: famílias e casais disfuncionais e a esperança bíblica. Aí você talvez pergunte: o que é uma família disfuncional? Será que a minha família é disfuncional? O que é uma coisa disfuncional? Bom, uma coisa funcional é uma coisa que funciona. Uma coisa disfuncional é uma coisa que não funciona. Então, nessa mensagem, nós temos como propósito ou tese definir, dizer o que é, descrever, mostrar como é, o que é uma família funcional, o que é uma família disfuncional, e qual é a esperança bíblica. De repente a sua família é disfuncional, tem uma esperança para ela? Então a primeira coisa é definir o que é uma família funcional do ponto de vista da Bíblia. Segundo, definir o que é uma família disfuncional também do ponto de vista da Bíblia e da sociedade atual. Terceiro, apontar, definir e descrever os fatores causadores de disfunção na família. O que é que faz com que as famílias não funcionem bem? O que é que faz com que as famílias sejam, em muitas instâncias e em muitos lugares, um lugar ameaçador? Um lugar tão complicado, tão difícil, que os maridos preferem ficar no bar bebendo do que voltar para lá. A mulher gostaria, se pudesse, voar para outro canto, porque o ambiente da família se tornou tão pesado. O ambiente da família se tornou tão opresso. Parece que lá, parece que lá nada funciona direito. Veja bem, Deus criou o homem e mulher, e a primeira instituição que ele criou foi a família. A família, quando ela funciona dentro do projeto de Deus, é a melhor coisa que existe. Não existe coisa melhor nessa terra, no sentido funcional e prático, do que a família e a igreja. Mas a começar pela família. Você não vive nos templos, você vive geralmente grande parte do dia dentro do contexto de uma família. Então nós vamos apontar, definir, dizer o que é e descrever os fatores causadores ou os problemas da família. Quais são os sintomas? Talvez a sua família ainda não afundou completamente, não se desestruturou completamente, mas ela já está no caminho, os sintomas estão aparecendo. E nós pretendemos apontar resposta e esperança bíblica para esses problemas da família. Também pontuar que é somente uma família que siga o projeto de casamento e família de Deus poderá sobreviver ao caos da corrupção, imoralidade e violência dos tempos pagãos atuais, ditos pós-modernos. Agora, uma coisa que é muito importante que se diga desde o início: família perfeita não existe. A minha família não é perfeita, a sua família não é, a de ninguém é perfeita. Só para você ter ideia, todo grupo de seres humanos tem problema de relacionamentos. Mesmo na Bíblia, todos os personagens da Bíblia, todas as histórias de pessoas e famílias que você encontra na Bíblia, você vai encontrar disfuncionalidade, você vai encontrar problemas.
E nós vamos saber a causa desses problemas. Alguns podem até ser evitados, outros não. Então, a pergunta é: a minha família é disfuncional? Talvez você esteja se perguntando agora. Como é que eu sei que a minha família é disfuncional? Uma família funcional é uma família que não tem problemas. Como já falamos, não existe família perfeita, sem problemas. Então, uma família pode ter alguns problemas pontuais, que se não são crônicos, essa família não é disfuncional. Ela não está funcionando direito em determinada área, durante um certo tempo, durante uma certa fase. Porém, essa família, geralmente, ela funciona para o que Deus projetou, e nós vamos saber para que foi que Deus projetou a família. E que há esperança, mesmo que a sua família é disfuncional. Então, uma pergunta: quais as razões para tantos problemas na família? E veja bem, se a família vai mal, tudo mais vai mal. É dito que a família é a célula mãe da sociedade, célula máter da sociedade. Ataque a família e você terá atacado a sociedade. Destrua a família e você destrói a sociedade. Isso é histórico, isso é antropológico. A história estudou muitas civilizações, inclusive um grupo de pesquisadores especialistas em várias áreas do saber humano. Eles pesquisaram porque 80 civilizações que já existiram prosperaram e, num determinado ponto da sua história, elas desaparecem. Uma coisa que eles viram é que essas sociedades começaram em torno de família, de comunidades onde havia moral, havia respeito, havia trabalho, havia responsabilidade, havia valores morais. Porém, à medida que essa comunidade, por conta da coesão das famílias funcionais, que faziam as comunidades serem funcionais, elas começaram a progredir, a prosperar, a enriquecer. E quando ela ficava rica, as novas gerações, os filhos não foram preparados, os filhos queriam gozar dos lucros, das riquezas sem trabalhar, passaram a exigir cada vez mais, viverem sem prestar conta a ninguém, viverem de forma egocêntrica, de forma não comunitária, de forma sem amor ao próximo, de forma devassa, imoral, só para as orgias e para os vícios. E o que acontecia é que era nesse ponto que essa civilização colapsava e desaparecia. Por conta disso, um estudioso, da teologia, um teólogo, John MacArthur Jr., disse que somos a geração do final dos tempos. Ele disse que quanto mais a família fica deteriorada, ela vai se tornando disfuncional, destruída, a sociedade se torna mais desesperada, mais insana e próxima de um colapso total. Como aquelas 80 civilizações que colapsaram e deixaram de existir. Hoje, como nós vivemos numa sociedade globalizada, é o mundo que vai colapsar. John Becker, que é um teólogo americano, ele disse: assim como vai o lar, assim vai a igreja, assim vai a nação. E ele cita um elemento que está ausente em muitas famílias: o culto familiar, o cultinho, aquele que o pai e a mãe juntam os filhos para estudarem e orarem, estudarem a Bíblia e orarem. Então, John Becker, ele diz: assim como vai o lar, assim vai a igreja, assim vai a nação. O culto familiar é um fator muito decisivo na forma como lá vai. E outro conselheiro bíblico que eu aprecio muito pela sua praticidade é Wayne Mack. Ele disse que a infelicidade e insatisfação do casamento e família dos tempos modernos e pós-modernos
são causados em grande parte pelo fracasso das pessoas em prestar atenção ao projeto de Deus para o casamento e para a família. Foi Deus que criou o projeto da família. A família só funciona bem de modo satisfatório seguindo o projeto de Deus. A miséria no mundo pagão, que não segue o projeto de família, está sendo vivenciado por muitas famílias ditas cristãs, mas que na prática segue o fatal modelo pagão do casamento e família. Curiosamente, aquelas 80 civilizações que começaram em torno de famílias e de comunidade, de altruísmo e serviço e responsabilidade, essas civilizações colapsaram e desapareceram. Elas eram pagãs, elas não seguiam o projeto de Deus. Portanto, não é mais a Bíblia que é ouvida nas famílias, mas as pseudos, as falsas ciências humanas, aquilo que o homem acha que é certo e bom, e não o que a Bíblia diz. Ciências humanas tais como a psicologia, a psiquiatria, a sociologia e a filosofia pós-moderna, eles querem saber o que é que o homem acha, a sociedade. Não, Deus deixa para lá. Ou então os religiosos vão escutar e fazer ouvidos de mercador. Escuta, mas não está nem aí para praticar. Outro ponto que nós vamos falar nessa mensagem é que, por rejeitarem diretamente ou indiretamente ou disfarçadamente, rejeitarem ouvir a Bíblia e praticar o projeto de Deus para a família, não importa se se diga evangélico ou não, findam tendo de encarar casamentos e famílias disfuncionais, problemáticas, que não funcionam, que se deterioram até a destruição total. Alguns terminam em suicídio. Essas famílias, muitas até se dizem evangélicas, depois da teologia da prosperidade, que diz que você quer ficar rico, bonito e sadio, vai ser crente. Deus não promete isso não, Ele promete salvação da sua alma. E se você andar nos caminhos do Senhor, você vai ser abençoado e você vai experimentar a bondade de Deus na sua vida. Então muita gente vai ser crente simplesmente para resolver problemas pontuais. Não estão interessados realmente em adorar a Deus. Então, por rejeitarem direto ou disfarçadamente ouvirem a Bíblia e praticarem o projeto de Deus para a família, terminam por encarar casamentos e famílias disfuncionais que, em desespero, terão de ver seus casamentos findarem em separações e divórcios traumáticos, filhos caírem na delinquência e nas drogas e toda sorte de maldições e problemas dos tempos atuais. Quero voltar a pontuar aqui: família perfeita não existe. Alguém perguntou: como você descreveria a família perfeita? E foi dada a seguinte resposta. Se eu perguntasse a você o que é uma família perfeita, cada um teria aqui uma opinião. Então eu peguei aqui várias opiniões do que seria uma família perfeita. Você vai ver que ela não existe. Depois da queda no pecado, ela nunca existiu. Primeira coisa, a família perfeita é uma família que sempre cumpre os papéis bíblicos fielmente. O marido sempre é bíblico, é o marido tipo Cristo, que ama e dá vida pela mulher. A mulher amorosamente submete e coopera com o marido, cria os filhos no temor do Senhor, os filhos alegremente obedecem e honram pai e mãe. Não existe essa família onde isso acontece. Em nenhum lugar nunca aconteceu. No sentido de que eles sempre são assim. Que aquele marido bíblico vai ser sempre bíblico. Não vai ter momentos em que ele é tentado a ser um idiota. Ou então que a mulher vai ser sempre aquela corça amorosa, submissa e meiga. Muitas vezes ela vai ser cretina mesmo, ela vai ser abusada. Então, vamos tirar o cavalinho da chuva imaginando que vai ter essa família perfeita. É uma luta, é uma construção.
Então é aquela ideia que a família perfeita, o marido é sempre um líder amoroso e responsável, a esposa alegremente se submete ao marido de forma alegre e cooperadora, os pais são exemplo para os filhos, criam os filhos na disciplina e instrução do Senhor, e os filhos sempre obedecem e honram os pais alegremente. Não existe uma casa na história humana que isso aconteceu uniformemente. Ainda disse que uma família perfeita sempre gosta da companhia um do outro e quer estar junto. Será que na sua família você sempre estava à vontade para estar junto com todo mundo? Ou teve um momento que você gostava de encontrar um buraco e se esconder? Nem sempre o lar é um lugar acolhedor, viu? É um ninho quentinho. Ainda foi dito que uma família perfeita respeita um ao outro e quer o melhor um para o outro. Será que isso sempre acontece? Uma família perfeita sempre se amará e dirá um ao outro quanto ama. Uma família perfeita sempre colocará Cristo e sua igreja em primeiro lugar. Uma família perfeita nunca mentirá um para o outro ou dirá coisas dolorosas um para o outro. Uma família perfeita perdoa quando erros são cometidos, mostrando graça e misericórdia sempre. É por isso que eu disse, família perfeita não existe, que segue isso ao pé da letra. Eu também coloco aqui na minha apostila, não existem exemplos na história do povo de Israel, no Velho Testamento, de uma família perfeita, nos moldes acima. Até a família de Jesus teve problemas. Se você não sabia, os irmãos de Jesus Cristo não creram nele, e teve um momento que os irmãos de Jesus Cristo e a mãe queriam prender Jesus Cristo como se estivesse doido. Está lá no Evangelho. A própria família de Cristo, os próprios irmãos de Cristo, só foram crer nele depois que o viram ressurreto. Por isso que quando os irmãos dele e a mãe dele chegaram, disseram, tua mãe e teus irmãos estão aí. Aí Jesus Cristo disse, minha mãe e meus irmãos são os que fazem a vontade do Pai Celestial. Então, mitos e enganos fatais acerca do casamento e da família. O que é um mito? É um engano, é uma ilusão, uma mentira que as pessoas põem na cabeça. 4 enganos fatais. Primeiro, ser um cristão verdadeiro é uma garantia de que o casamento e a vida familiar darão certo automaticamente. Só eu ser crente, só eu ter me entregue para Jesus, minha família agora vai ser abençoada. Isso é um mito. Se você decide ser crente, mas não decide viver como crente, você não vai ter os frutos do crente. Segundo, ser cristão comprometido com os padrões bíblicos pode trazer dificuldades ainda maiores no casamento. Por exemplo, o marido quer tudo de acordo com a Bíblia, mas a mulher quer fazer coisas que não estão dentro da Bíblia. Então vai criar um problema. Ou a mulher quer ser bíblica, mas o marido quer passar por cima das regras de Deus. Portanto, já cria problemas. Terceiro, casamento e criação de filhos não são, aliás, são assuntos à parte de nossa fé. Não, tudo bem, eu sou crente, eu vou para a igreja, mas a maneira de eu criar meus filhos é do meu jeito ou da minha avó. Meus antepassados sempre criaram os filhos assim, então eu vou criar do mesmo jeito. Quarto, o conceito bíblico de casamento é único e diferente de todos os demais. Olha, tem coisa no casamento do crente que é igual a todos os casamentos. 5 mitos acerca do casamento. A felicidade no casamento depende de acertar-se na escolha do cônjuge. Por que isso é uma mentira? Você pode casar com a melhor pessoa da terra, ainda vai ter problemas. Nem que você acertou em escolher a melhor pessoa. Segundo, compatibilidade de gênero é essencial. E um casamento tem isso ou não. Isso aqui é uma mentira. De uma certa forma, todos os seres humanos são incompatíveis, porque a Bíblia diz que nós somos guiados pelo egocentrismo, pela carne, e isso por si só já gera conflito, incompatibilidade.
Terceiro mito: o relacionamento sexual é a base de um casamento feliz. Olha, eu tenho pesquisas que mostram dezenas de razões porque um relacionamento sexual regular, saudável com o casal é uma coisa muito importante no casamento. Porém, não é tudo. Não basta que o sexo vai bem para tudo ir bem. Se o casal vai mal, aparecerão sinais de aviso. Nem sempre, às vezes o casal entra numa rotina, estava indo tudo bem, e de repente eles entram numa rotina que aparentemente tudo vai bem, mas eles não conseguem ver os riscos, os sintomas, os sinais de disfuncionalidade crescente, de deterioração crescente no relacionamento. Nós vamos ver esses sinais. Outro mito é que mais comunicação torna o casamento melhor. Não é por passar o dia todinho conversando que o casamento vai melhorar. Nós vamos ver aqui 3 caminhos de comunicação, e só um funciona bem. Tem a comunicação assertiva, que tem a ver com uma comunicação, nós vamos definir isso bem direitinho, uma comunicação clara, objetiva, bem intencionada. Tem a comunicação passiva, que só sofre o ataque verbal e fica se amargurando por dentro. E tem a comunicação agressiva ou não assertiva, que diz as coisas com um propósito específico de machucar. É dito que tem palavras que quebram mais a pessoa do que pancada nos ossos. Verdades fundamentais sobre casamento e família. Educação e cultura não bastam para fazer um casamento feliz. Você vê quanta gente aí é formada em todas as áreas do saber humano e já está no 3º ou 4º casamento. Você ter uma faculdade não ajuda muita coisa no casamento, não. Às vezes até piora, porque um começa a se achar. Segundo, não devemos depender de instruções meramente humanas e das nossas forças para resolver os problemas do nosso casamento. Ou seja, tomar cuidado, em lugar de ouvir Deus, ouvir o homem. Em lugar de semear o coração com as sementes da palavra de Deus, semear o coração com ervas daninhas. Portanto, outra verdade fundamental que é depender da força do Espírito Santo e não de pílulas psicotrópicas. Tem muitos homens e mulheres que vivem topados com psicotrópicos, com remédios psiquiátricos para ter calma, para dormir, para levantar. Só que a solução para os problemas conjugais não virá da psicologia e da psiquiatria. A psicologia diz que você tem de ter autoestima, se valorizar você mesmo. A psiquiatria, com sua conversa disfuncional, que sempre transfere a culpa do indivíduo para outra pessoa, sempre fracassa. Eu tenho ouvido psiquiatras que têm escrito claramente dizendo que a psiquiatria não cura ninguém, ela ajuda o cara a sobreviver. Ela ajuda o camarada a não se matar ou não matar ninguém. Portanto, Deus disse que o povo de Israel cometeu 2 grandes pecados. Deixou a Deus o manancial de águas vivas, a fonte corrente de águas vivas, e cavou para si cisternas, tanques rachados que não seguram as águas. São as ciências humanas. Eu estou dizendo aqui que a psiquiatria ajuda para quem não quer saber de Deus, não quer saber da Bíblia.
Para quem está desesperado, está no final do poço, então ela ajuda o cara a não morrer, não se matar e não matar ninguém. Então, tem o papel dela. Mas para o cristão, ele tem algo melhor. Ele tem a fonte do poço, corrente, água perene. Então, antes de começar propriamente o nosso estudo, que vamos ter vários encontros de casais esse ano, eu queria que você pensasse seriamente nisso e decidisse hoje seriamente. Primeiro, reconhecer a necessidade de que você e sua família devem ter uma vida espiritual mais consistente e profunda. E não apenas esse farisaico de simplesmente vir para a igreja, assistir a alguns cultos, ofertar, dizimar, mas ter uma vida profunda com Deus, experimentar Deus mesmo, como nós vimos na mensagem de Salmo 34, 4 e 8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado, feliz aquele que nele confia. Experimentar Deus, ter experiência profunda com Deus, parar de ser um fariseu. Segundo, ore, buscando ser cheio ou completamente influenciado pelo Espírito Santo, para que seja possível alegremente seguir o projeto de Deus para a sua vida, seu casamento e família. Terceiro, decida que vai parar de negar que está com problemas espirituais. A casa está caindo, mas vai estar tudo bem. Aqui no Ceará, lá para o lado do Mulungu, né, do Baturité, uma encosta caiu e matou, né? Aratuba, matou 4 pessoas de uma família, ou foi 3. Muitas vezes a pessoa está construindo sua casa em um barranco que vai estar afundando por baixo, está cedendo por baixo. Por cima virá uma quantidade de massa que vai destruir sua casa, de pedras. Então, decida que vai parar de negar que está com problemas espirituais e que precisa mudar muita coisa para ajustar sua vida, seu casamento e sua família ao projeto de Deus. Quarto, se deixe confrontar e transformar pela palavra de Deus. Quinto, pare de querer mudar as outras pessoas. Repita comigo. Pare de querer mudar as outras pessoas, as mulheres. Pare de querer mudar as outras pessoas. Homens, pare de querer mudar as outras pessoas. Personalizando. Diga, eu vou parar de querer mudar meu marido. Vamos lá. Eu vou parar de querer mudar meu marido. Repita comigo, eu vou criar vergonha e vou mudar a mim mesmo. Vamos lá. Eu vou criar vergonha e vou mudar a mim mesmo. As mulheres não estão querendo. Não querem criar vergonha. Vamos lá. Eu vou criar vergonha e vou mudar a mim mesmo. Não tem quem faça nada dizer. Agora os homens. Eu vou parar de querer mudar as outras pessoas. Eu vou parar de querer mudar a minha mulher. Eu vou criar vergonha. Ele não quer dizer também não, quer dizer sem vergonha mesmo. Vamos lá. Eu vou criar vergonha. Não disseram não. Eu vou criar vergonha e parar de querer mudar a minha mulher e vou mudar a mim mesmo. Aqui, esse princípio ele é fundamental. O grande problema do casamento é que a mulher passa a vida dela lutando para mudar o marido dela, não faz nada para mudar a si própria. Enquanto ela estiver tentando mudar o marido dela, ela nunca vai criar vergonha para se mudar. Do mesmo jeito o marido gasta a energia, a paciência, a saúde dele tentando mudar a mulher.
mas não cria vergonha e começa a tentar mudar a si próprio. Então, eu espero que nessa mensagem você não esteja olhando, eita, essa daí é para minha mulher. Que boa essa aqui. Ou então a mulher que o marido não está aqui, que ele tivesse aqui para ouvir, essa é boa para ele. Não, minha amiga, diga, essa é boa para mim, eu quero vergonha, eu vou mudar. Ou o homem, rapaz, essa é boa para fulana. Não, cada um busque mudar. Quando você pegar tentando, sabe o que é que você tem que tomar essa decisão? Porque ninguém muda ninguém. Tem homem que já está careca, velho, gaga, sem dentes, sem força nas pernas e não conseguiu mudar a mulher. Tem mulher que já está banguela, cega, surda, toda engenhada, mas não consegue mudar o marido. Vocês notaram que é uma tarefa perdida, um esforço perdido? Mude você próprio. Mude você próprio. Sinais visíveis que indicam que uma família se tornou ou está se tornando uma família disfuncional. Você quer saber os sinais? Se a sua família já é disfuncional ou se sua família está se tornando? Primeiro, na sua família, tem esse sintoma, esse sinal, dificuldade de convivência, o que leva a um distanciamento, as pessoas da casa estão cada vez mais distantes, os membros da família evitam os outros membros. Segundo, a comunicação ou é na base do silêncio ou do grito, da raiva. Então, a sua família é disfuncional. A sua família é disfuncional, ou pelo menos já está caminhando, se as pessoas não conseguem mais conversar. E quando vão se conversar, conversam aos berros, com ironia, com indireta, saltando, piadinhas. Outro sintoma, falta de respeito ou desprezo pelo outro. E quando é que mostra falta de respeito ou desprezo pelo outro? Quando altera a voz, quando grita, ou quando faz de conta que não está escutando. Não preste atenção. Não deixa o outro terminar o que está falando e já vai logo engatilhando uma resposta. Isso é desrespeito. Falta de confiança, por conta dos fatores atrás, e geralmente falta de confiança, visto nos padrões defeituosos de compromisso e fidelidade. Outra coisa, engano quanto ao que é, o que a pessoa é, o que ela está sentindo, o que está acontecendo. Ou seja, incapacidade de falar a verdade aos outros membros da família. É todo mundo com seus problemas, ninguém se abre. Isso aqui é uma família disfuncional. Sexto, negação dos pecados e problemas ou ocultação, sigilo de uma vida dupla, recusa de encarar a verdade. Tem famílias que está todo mundo com problema, mas ninguém se abre. Tem uma vida completamente diferente daquela que a família sabe. Não precisa ser nenhuma coisa imoral. Todas essas coisas levam essa família disfuncional a ter dificuldade em fazer as coisas juntos, de servirem, de compartilhar. Continuando, o que é uma família funcional? O que é uma família boa? Uma família boa aos olhos de Deus. Nós já falamos que uma coisa funcional
é quando funciona de acordo com o projeto para o qual foi criado, formado, existe. Nós sabemos, Gutenberg, que o liquidificador funciona bem quando você bota a fruta lá dentro e bate e ele faz o serviço dele. Mas teve um caso aí que uma pessoa colocou de mau jeito o copo e, em lugar de bater a vitamina, quebrou o copo, o mecanismo, e ele passou a não funcionar mais. Então, uma família funcional, ela cumpre o projeto de Deus. E vamos começar vendo uma família funcional do ponto de vista de Deus, porque ela funciona de acordo com para qual foi criada. Qual é o retrato bíblico ideal da família? Que nós já sabemos, nunca nós vamos conseguir atingir perfeição, nós nunca vamos ter uma família bíblica perfeita, mas sempre perseguiremos, sempre vamos procurar ter essa família. É interessante que em Efésios 5, 22 a 23, Deus diz bem direitinho qual é o papel, qual é a função do marido, a função da esposa, a função do filho e a função dos pais. Quando eles não cumprem isso, então entra a disfuncionalidade. Veja aqui, aos olhos de Deus, como é que uma família deveria funcionar. Começa falando, nós vamos ver mais na frente, dos deveres gerais, mas pensando especificamente no papel da esposa. Como é que Deus vê uma boa esposa funcional? Ela tem submissão amorosa e respeitosa pelo marido. Como é que isso está na Bíblia? Vamos ler. Efésios 5, 22 a 24. Olha o que é dito lá. Vós, mulheres, ou especificamente, esposas, sujeitai-vos, ou sejam submissas a vossos maridos, como ao Senhor. Olha o modelo. Porque o marido é o cabeça da mulher, é a autoridade do lar, como também Cristo é o cabeça da igreja, como Cristo é a autoridade da igreja, sendo ele Cristo próprio Salvador do corpo. Então é dito, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Diante do mundo pagão e feminista que nós vemos hoje, isso aqui é uma blasfêmia para as feministas. Porém, se você ler livros de conselheiros sérios, inclusive psicólogos e psiquiatras que se dizem cristãos, ele diz que esse é um princípio fundamental para uma família funcionar. A submissão feminina à liderança do marido, começando pela liderança do marido amorosa, do jeito que a Bíblia diz. Se a mulher é revoltada, não segue instrução nenhuma, a casa cai. E o marido? Deus fala nos versículos 25 em diante. Diz que o marido deve ter um amor sacrificial, capaz de dar a vida pela esposa. Um amor sacrificial e respeitoso pela esposa, como Cristo faz com a igreja. Cristo. Olha o que o texto diz, versículo 25 em diante. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Esse é um padrão altíssimo. Dificilmente um homem vai fazer isso sempre, sem nunca falhar. Amar a igreja, a esposa como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, morreu por ela. Está dizendo que o padrão para o marido é ter um amor capaz de morrer pela esposa, e não o feminicídio, tirar a vida da esposa.
Parece que estão fazendo o contrário, né? A lei do diabo, né? A lei de Deus é para o marido dar a vida pela esposa. A lei do diabo é tira a vida da tua esposa. Então diz que ele deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. E o propósito para a santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos, como a si mesmo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Portanto, o padrão de amor do marido é elevadíssimo. Uma mulher que tem um homem que ama a ela desse jeito, ela tem o maior tesouro da vida dela. O marido que tem uma esposa que se submete a ele, como a igreja fiel se submete a Cristo, tem um tesouro incomparável. Aí continua. No capítulo 6, fala do dever dos filhos, obedecer e honrar aos pais. Diz lá, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Imagina a família projetada por Deus, um marido que ama como Cristo, uma mulher que coopera e obedece a administração do marido, como a igreja faz com Cristo. Os filhos que obedecem a tudo que o pai e a mãe dizem e vivem para honrá-los. É um paraíso na terra, por isso que o diabo ataca a família de todo jeito. E o pai com os filhos? Diz aqui: e vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Ou seja, não se comunicar com os filhos com ira, mas criá-los, aqui é treiná-los para a vida, conforme a doutrina de Deus e os conselhos de Deus. Rapidamente, implicações dos deveres e papéis da família, conforme eu acabei de ler em Efésios. Primeira coisa, a família funcional aos olhos de Deus é toda a família que segue o padrão bíblico de casamento monogâmico, heterossexual e que cumpre os papéis bíblicos dentro da família no poder do Espírito. O marido é o cabeça ou líder espiritual e administrativo da casa, ama e respeita a esposa e filhos e busca suprir as necessidades materiais, emocionais e espirituais da esposa. Então esse marido ele ama, respeita, educa e disciplina os filhos na instrução e disciplina do Senhor, sendo um bom exemplo do que a Bíblia espera de um cristão bíblico. E a esposa, de acordo com aquele padrão de Deus, essa esposa, ela ama, respeita e segue alegremente a liderança espiritual e administrativa do marido. Ela sabe que é a segunda em comando e administração da casa. A Bíblia chama ela de dona da casa. Ela procura suprir as necessidades materiais, emocionais e sexuais do marido, e que ama, disciplina e respeita os filhos, buscando suprir as necessidades materiais, espirituais e educacionais deles. Essa esposa é um bom exemplo para os filhos e filhas do que é seguir liderança com inteligência e responsabilidade. Os filhos amam e obedecem, respeitam aos pais e procuram ajudar no bom relacionamento com os irmãos, seguem o mandamento bíblico, arrisca de obedecer e honrar pai e mãe. Agora, você diz, está tão claro isso? Por que a gente vê tão pouco esse projeto de Deus colocado em prática? E o Wayne Mack diz que a casa está afundando porque esse princípio não é seguido. Que o mundo está colapsando, de acordo com John MacArthur, porque ninguém quer saber mais do que Deus disse. Mas antes de seguir, vamos ver que
que na Bíblia está cheia de famílias disfuncionais. Para começo de conversa, toda disfunção começa com o pecado, não só na família. O pecado é o pai de todo mau funcionamento ou disfunção da boa e funcional obra de Deus, inclusive da família. Começando com Adão e Eva. Depois do pecado, eles se culparam mutuamente por sua desobediência. Aí iniciou o conflito entre marido e mulher. Cada um bota a culpa no outro, ninguém quer assumir nada. Todo casamento acaba, se perguntar à mulher, foi culpa dele. Se perguntar a ele, ele vai dizer que foi culpa dela. Começou lá com Adão e Eva. Os seus filhos. Caim assassinou seu irmão Abel. E começou o fratricídio, a briga e morte entre irmãos. Quando chegamos, depois do dilúvio, que Deus já destruiu por conta da desgraça que o mundo tinha se tornado, a família de Noé era disfuncional. Noé bebeu tanto que ficou embriagado e fazendo coisas inadequadas, ficou nu. E iniciou o problema, depois do dilúvio, do vício das drogas e alcoolismo na família, que é o que tem mais causado disfunção na maioria das famílias, é alcoolismo, são drogas. O filho de Noé, Cão, desonrou seu pai ao descobrir sua nudez. Então você nota a disfuncionalidade aí na família do Noé. Abraão e Sara. Aqui nós vemos 3 gerações de famílias problemáticas e funcionais. A família de Abraão, a família de Isaac e a família de Jacó. Só para você ter uma ideia, a família de Abraão e Sara deu início a uma geração problemática. As 3 próximas gerações de Abraão, de Isaac e de Jacó serão gerações caracterizadas pela disfuncionalidade. Abraão mentiu sobre sua esposa, chamando de sua irmã. Sara usou a prática pagã de gerar filho para Abraão, dando a sua serva para transar com o marido, para engravidar, para ter um filho que ela não podia ter. Sara e Agar começam uma briga interminável e ela finalmente termina expulsando a Agar e a mãe do filho e o filho de Abraão, o Ismael. E toda aquela briga leva os filhos a fazer o mesmo, né? Isaac e Ismael não se entendiam. E o sobrinho dele, Ló, acabou sendo uma grande decepção. Perde a esposa, perde todos os bens e finda embriagado, cometendo o pecado de incesto. Fez sexo com as 2 filhas em uma caverna. Aí você diz, tudo está na Bíblia? Está. Tudo isso aqui. Isaac e Rebeca, nos primeiros 20 anos do casamento, que eles não tiveram filhos, o casamento funcionou maravilhosamente, era só love, era só amor. Mas aí nasceram os 2 pimpolhos, gêmeos. Aí começa a disfuncionalidade naquela família. Isaac e Rebeca, cada um adotou um filho preferido, que é um erro, os pais terem preferência nos filhos. Por conta disso, nessa disputa, há engano, há perseguição, há ameaça de morte, isso entre Jacó e Esaú. Jacó é forçado a fugir sem nada e para longe da família. Chega lá na casa do sogro, o sogro engana ele engana o sogro. As mulheres, por conta disso, ele acaba sendo polígamo, tendo 4 mulheres. As mulheres dele vivem brigando entre si, acaba acontecendo o incesto de um filho de Jacó com uma das concubinas dele.
e esses filhos tramam contra a morte do próprio irmão José. Aí você diz, isso tudo está na Bíblia? Está. A gente pensa que os personagens bíblicos eram tudo vivendo, né? Uns anjinhos de asinhas. Não, eles viviam problemas sérios como nós. E você nota que todo problema tem a ver com pecado. Todo problema tem a ver com que eles fugiram do projeto de Deus. Nós fomos até só de Adão a Jacó, como uma breve ilustração de que a família perfeita nesse mundo caído não é possível. Mas é possível uma família funcional abençoada. Eu dei o exemplo. Por que é que essas famílias eram disfuncionais? O que é uma família disfuncional? Não funciona bem. E não funciona bem porque não segue o modelo ou projeto de Deus para as famílias, conforme foi mostrado em Efésios 5:6. Portanto, não funcional é toda família que rejeita ou consciente ou inconscientemente não segue o projeto de Deus. Dentro da família funcional, na casa, o marido não é o cabeça ou o líder espiritual e administrativo da casa. O marido não ama e nem respeita a esposa e filhos. O marido não busca suprir as necessidades materiais, emocionais e espirituais da esposa. E ainda não respeita, não educa e não disciplina os filhos na instrução e disciplina do Senhor. Antes é um mau exemplo e tropeço para a esposa e para os filhos. E a esposa da família disfuncional? Na casa disfuncional, a esposa não ama, não respeita e nem segue alegremente a liderança espiritual e administrativa do marido. Ela não aceita ser a segunda no comando e administração da casa. Antes rebela-se, cheia de amargura e revolta, ficando sempre contra o marido. É egocêntrica, só pensa em si mesma, por isso não procura suprir as necessidades materiais, emocionais e sexuais do marido. E pior ainda, não ama, não disciplina nem respeita os filhos, por isso não busca realmente suprir as necessidades materiais, espirituais e educacionais dos filhos. E pior ainda, joga os filhos contra o pai, criando uma guerra. Em lugar de ser auxiliadora amorosa, como diz lá em Gênesis, cooperadora, gentil, prestativa, em lugar disso é um mau exemplo para os filhos e filhas, sempre nervosa, revoltada, desajustada, agindo com falta de inteligência espiritual, moral e bom senso. E os filhos? Os filhos se tornam rebeldes e revoltados, não amam e não obedecem, não respeitam os pais, não procuram ajudar algum relacionamento com os irmãos, não seguem o mandamento bíblico de obedecer pai e mãe, não seguem alegremente a liderança espiritual e administrativa, primeiramente do pai, depois da mãe. Mesmo quando obedecem, fazem de modo revoltado, rancoroso e fazem mal feito. E quando ganham independência, depois dos 18 anos, aí então eles tacam os pés dos pais e vão viver por conta própria. Agora, de acordo com as ciências humanas e a sociedade atual, o que é uma família disfuncional? É uma família na qual há conflitos, mau comportamento e muitas vezes negligência ou abuso infantil. As crianças às vezes crescem em tais famílias com entendimento de que tal situação é normal. Acha que é normal o pai e a mãe viverem gritando com o outro, tentando se esganar. Famílias disfuncionais são principalmente o resultado de dois adultos imaturos. Na realidade, a casa só tem menino. O pai e a mãe nunca cresceram. Muitas vezes se agravado pelo consumo de drogas e álcool, doença mental não tratada. Os pais, isso aqui dizem as ciências humanas, os pais crescerem em uma família disfuncional, ou eles decidem, eu não quero ter uma família disfuncional, eu vou seguir o padrão bíblico, então meu pai e minha mãe eram assim, eu vou chutar o balde também. Nosso tempo aqui
está esgotado, mas nós íamos ver aqui quais os fatores causadores da disfunção na família. Nós vamos deixar para o próximo encontro de família. A mulher tem necessidades que não são que o marido dê um diamante. Se pudesse até seria, não. Ela tem necessidade muitas vezes simples, que ela ficaria feliz se o marido fizesse. Prestasse mais atenção no que ela está dizendo, cuidasse mais das coisas quebradas que estão na casa, né? Você tem o Gutenberg que é pedreiro, mas talvez tenha coisa lá que faz tempo que Ana quer que ele faça, ó. Ele mesmo admite, ó, muito tempo atrás. É ser mais atencioso, né? Mais carinhoso, mais jeitoso. E só gritar se a casa estiver pegando fogo. Levanta, anda, que a casa está pegando fogo, Ana. Se a casa não estiver pegando fogo, não tem direito de gritar. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe.